1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 9 e de 13 a 16. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia, sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Oremos. Amado Senhor, que a Tua palavra penetre profundamente a nossa alma, o nosso coração, faça diferença à nossa razão, que o Senhor nos ajude a compreender e a guardá-la, de modo a que, saindo daqui, vivamos por ela, para dar prazer ao Teu coração e sermos abençoados por isso. Que todo espírito inimigo da Tua palavra seja agora incapacitado, para que todos que estão ao alcance da minha voz possam recebê-la sem nenhuma interrupção ou constrangimento. No nome de Jesus. Amém. O apóstolo Pedro está falando da fé, daqueles que receberam Jesus e que aguardam a revelação dele no último tempo, que é a sua volta, a sua vinda, quando levará para junto de si todos aqueles que permanecerem aqui, os que já dormem no Senhor, quando o fim da humanidade, a sua existência na terra se realizar. O apóstolo Pedro, ele está chamando a atenção para aqueles que dizem ter fé no Senhor, crer nele, que devem esperar por ele, mas como filhos da obediência, não se amoldando às paixões que anteriormente tinham na ignorância, no não conhecimento daquilo que é o que ofende a Deus, para viver aquilo que honra a Deus, e buscando ser santo em todo o procedimento, porque ele disse: eu sou santo, vocês têm que ser também. Amados, a fé, ela precisa ser provada. Eu acho interessante algo na adolescência e no princípio da juventude, pelo menos era assim na minha geração, é que os namorados sempre pediam uma prova de amor do outro. Você me ama mesmo? Então prova que você me ama.
E era interessante que os pedidos de prova de amor eram os mais lúdicos possíveis, completamente diferente daquilo que passou a ser depois. Se você me ama mesmo, então você vai lá em casa e vai pedir pro papai para você namorar comigo. Quase sempre o pai era uma fera, né? Literalmente uma prova de amor, né? Alguém já passou por isso aí? O pessoal que está na fase dos 40, dos 50. Naquele tempo que a gente namorava vamos ver quem fica sério mais tempo? Mas tem que ser com aquele olhar 46. Você me ama mesmo? Então prova que você me ama. Se você me ama, você vai fazer uma serenata para mim. Uma noite que eu estiver dormindo e meu pai estiver em casa e aquele cachorro Doberman estiver solto. Era umas coisas assim. A gente tinha uma necessidade de fazer com que levar o outro a provar que realmente amava a gente. Sabe, tem muita gente que acredita que não se precisa provar nada para ninguém. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Amados, quem diz que não tem que provar nada para ninguém é porque tem muito para provar. Porque alguém que não se importa com o que o outro pensa a seu respeito, ou que possa vir a pensar a seu respeito, não demonstra amor. Quem diz, eu vivo a minha vida, ninguém tem nada a ver com isso, eu não tenho que mostrar, não tenho que provar nada para ninguém, está com um problema muito sério na questão amar. Porque quem ama faz questão de provar que ama. Da mesma forma, quem tem fé faz questão de mostrar que tem fé. Olha o que Jesus disse: aquele que não me reconhecer perante os homens, também eu não reconhecerei perante meu Pai que está nos céus. O que é reconhecer Jesus perante os homens? Não dar provas de amor por Jesus, demonstrações de fé. A fé, ela deve ser provada, ela deve ser demonstrada. A fé, queridos, é um ato da razão que demonstra, ou que é demonstrada, materializada pelo investimento daquele que tem certeza do futuro, ainda que não veja, ainda que não toque. Fé é isso. Fé sem razão, tem alguém aqui que sabe o que significa? É misticismo. Aquele que tem fé num copo de água colocado em cima do televisor é um místico. Aquele que tem fé num pedaço de cristal colocado em algum determinado lugar da casa para atrair os maus fluidos é um místico. Porque a fé é um ato da razão, que é demonstrada, materializada pelo investimento daquele que tem certeza no futuro, ainda que não veja, ainda que não toque. Você quer ver? Tem gente que faz poupança visando um dia comprar a casa própria, mesmo que não consiga se ver lá no futuro se vai estar vivo para aquilo. Mas ele tem fé, ele tem a esperança, e ele materializa isso todo mês, tirando uma parte do salário dele, guardando, não tocando, pensando em um dia ele ter a casa própria. Outros o fazem pensando na faculdade dos filhos. Outros o fazem pensando na sua aposentadoria. O que ele está fazendo? É um ato de fé. Ele está fazendo um investimento pela fé. Por que pela fé? Não sabe se vai estar vivo, mas ele espera. A palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas eu não vejo, mas eu espero com fé. Por causa disso eu estou demonstrando ela, estou tendo atos concretos materializados através do meu investimento. Tem gente que faz isso o tempo todo, ou tem muita gente fazendo isso o tempo todo. Todos estes são sábios, porque entrarão no gozo das suas ações de fé.
Agora, quem não faz o investimento de fé, nunca vai entrar no gozo de coisa alguma. Quem fica esperando que Deus faça cair do céu, vai ficar vendo chuva, tomando chuva, ficando resfriado. Se um raio não cair de lá e colocar fim em tudo. Sim, amados, fé, eles estão agindo por fé e são sábios e vão entrar no gozo das suas ações de fé, porque eles não veem o futuro, mas o esperam e por isso investem no presente. Eles sabem que o futuro se escreve com o presente. Aliás, essa é uma boa frase para a gente guardar na mente. Você pode repetir depois de mim, se você acreditou nisso, você entendeu isso. Você pode dizer: o meu futuro será o que faço no meu presente. Perdão, vamos fazer direito essa frase. O meu futuro será o que eu invisto no presente. Se eu estou fazendo um bom investimento, meu futuro está preparado ou sendo preparado para ser algo bom. Mas se for ruim, ou se não for nada. Porém, quantos daqueles que se dizem cristãos estão investindo na vida além? Isso mesmo, quantos têm investido na sua vida eterna lá no céu? Quantos são aqueles que dizem: eu estou salvo, mas estão investindo na sua vida lá no céu? Espera aí, pastor, para aí, eu sou batista, pastor. Não, pastor, eu sou calvinista, pastor. Não, pastor, eu sou calviniano, pastor. Pastor, eu acredito que quem recebe Jesus como seu único, eterno, suficiente Salvador já está salvo, porque a salvação foi conquistada através do sacrifício vicário de Jesus Cristo. Ela é garantida por Ele que ressuscitou e está vivo, aleluia. E por que eu preciso investir na salvação? Porque eu disse investir, eu não disse ganhar. Tem alguém aqui que já ganhou a salvação? Amém o quê? Tem alguém que já ganhou? Diga eu. Ah, tá, então tem gente, um monte de gente aqui que ganhou a salvação. Eu não estou falando em ganhar a salvação. Se você já ganhou, ela é sua. Mas eu estou falando em investir nela. Para obter a salvação, Jesus morreu na cruz. Tudo o que eu precisei fazer, e aqueles que disseram eu também, foi receber Jesus como seu único, eterno, suficiente Salvador. Mas quem está salvo precisa investir em Jesus como Senhor da sua vida. Há duas razões pelas quais eu preciso investir na minha vida eterna, que eu quero destacar aqui hoje. Duas razões pelas quais você deve investir na vida eterna. Você diz que é crente, você diz que crê em Deus, você diz que Deus é teu Pai, você que diz que crê na salvação, que quando você morrer você vai para o céu. Há duas razões. Primeira, porque esse investimento expressa que você verdadeiramente é convertido e portanto você está salvo. Verso 13 até 16 diz: por isso, porque você está salvo, porque você recebeu a salvação em Cristo Jesus, porque você entregou sua vida para Deus, cingindo o vosso entendimento, ou seja, tomando consciência racional dessa coisa, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Espera aí, pastor, ele está dizendo que é só esperar, não tem que fazer mais nada não. Tem sim, não para aí não. Ele diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância, quando vocês não sabiam o que é que entristecia a Deus, que desonrava a Deus e tornava o homem condenado ao inferno. Pelo contrário,
Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, por que é que eu devo investir na minha vida eterna? Porque esse investimento expressa que você é verdadeiramente convertido e, portanto, salvo. Você é? Então prova que é. Mostra com as suas atitudes. Se eu sou convertido, as minhas ações vão denotar isso. Pois Jesus disse que seu reino não é desse mundo. Logo, como eu, que sou súdito dele, posso ficar preso a esse mundo e voltar às práticas do velho homem. Eu antes não via problema nenhum em ir para uma rave e ficar a noite inteira lá no meio de bebida, de droga, de sexo, livre. Eu antes não via problema nenhum em assistir filme pornográfico, em visitar sites de pornografia. Eu antes não via problema nenhum em comprar carga roubada, comprar uma mercadoria sem nota, sabendo que aquilo vem de uma origem errada. E hoje em dia há determinadas situações que se pode comprar sem nota e ser honesto. Estão aí os microempreendedores individuais que não são obrigados a emitir nota fiscal, a não ser se for para uma empresa. Mas eu estou comprando de um microempreendedor individual, ou estou comprando de alguém que botou uma banquinha ali, está vendendo um negócio que foi roubado, e ele comprou de outro e está revendendo? Eu preciso investir mostrando, demonstrando, provando que verdadeiramente eu sou convertido, eu sou filho de Deus. Segunda razão, porque esse investimento no além traz consequências abençoadoras para o aqui nesse mundo, por causa da inteligência de Deus em continuar a promover, a prover e abençoar, para que eu continue tendo com o que ser bênção. Eu honro a Deus com a minha santidade. Eu faço que todos vejam que eu tenho uma aliança com o Senhor Jesus Cristo, de tê-lo como Senhor da minha vida. Agora vivo não mais eu, é Cristo que vive em mim. Por isso que minha carne deseja, pela influência maligna, da qual eu não tenho como fugir, porque os seres espirituais estão aqui 24 horas, tentando a minha mente para pensar e desejar aquilo que não é devo. Eu digo não para aquilo, porque eu sou de Jesus, aleluia. Eu não tenho mais compromisso com o mundo. Eu tenho uma aliança de salvação eterna com Cristo Jesus. E por causa disso, eu investindo nisso, eu vou receber a bênção do Senhor, o poder do Senhor, a capacitação do Senhor, a provisão do Senhor, a intervenção do Senhor, e que vai fazer de mim mais que vencedor sobre todas as coisas, por causa daquele que me amou, cujo nome é Jesus Cristo, o meu Salvador. Então, a vida do crente, ela é a propaganda do reino de Deus. Mas eu te pergunto, se depender de você, do testemunho que você dá, quem das pessoas que estão enganadas, vivendo perdidas de Deus e condenadas à morte eterna, virão para Ele? Porque você entende que você não tem que provar nada para ninguém. Você pode ser aquele crente 007. Você pode ser aquele crente que vai pelas igrejas. Você pode ser aquele crente domingueiro. Você pode ser aquele crente que visita, mas não habita os esconderijos do Altíssimo. Amado, se você acredita na sua salvação, mas não vive um testemunho de fé, com abandono das coisas do mundo, vivendo de maneira contrária à normatividade mundana, então saiba que você pode estar se enganando, tal como aqueles que ouvirão Jesus dizer: afastem-se de mim, malditos, porque nunca conheci vocês como meus enquanto vocês estavam na terra. Se eu que sou crente em Jesus não faço investimento na minha salvação e na minha vida eterna, eu posso estar meramente enganado de que estou salvo.
Um dos mais eficientes agentes de Satanás, amados, é o espírito de religiosidade que tem enganado muitos, levando-os a crerem que podem ter tranquilidade e gozarem a vida sem esse negócio de compromisso religioso, porque isso tudo é bobagem e construção da religião institucional. Para minha tristeza, de vez em quando eu descubro um colega de seminário que, enquanto no seminário parecia que seria um instrumento extraordinário de Deus na obra do reino de Deus, no ministério pastoral, e de vez em quando eu descubro alguma coisa que me traz profundo pesar. Como essa semana, lembrei de um colega e fui procurar, ver se eu acho ele em algum lugar. Se você quer achar alguém que você não vê há muito tempo, você vai aonde? No Facebook. Mas é dificuldade, com que nome ele está no Facebook? Você coloca lá, João da Silva, ferrou. Piorou, José da Silva, né? Coloca Cláudio Barroso, você acha que não? Vai aparecer alguns. Mas eu encontrei. E quando eu encontrei e fui, como é que fala? Stalkear? Eu fui stalkear o Facebook dele. Irmãos, eu fiquei estarrecido. Aquele camarada que era um cara crente lá no seminário, aquele camarada que, quando seminarista lá na igreja onde ele servia, ele estava em vigílias, ele estava em campanhas evangelísticas, ele estava batendo de porta em porta com o povo. Agora ele é pastor de uma igreja em um lugar distante, com um copo de cerveja na mão, abraçado a alguns líderes religiosos de outras religiões diferentes, absolutamente incompatíveis com o Evangelho de Jesus Cristo. E no seu Facebook eu descubro que ele conseguiu levar a igreja que ele se tornou pastor há 2 décadas atrás a se tornar uma igreja ecumênica, ou seja, lá pode tudo. Um pai de santo pode assumir o púlpito e pregar para a igreja o que ele pensa, o que ele pensa, o que ele pensa, o que ele acredita. O espírita kardecista pode subir o púlpito e dizer para a igreja o que ele acredita, porque todos nós somos irmãos do mesmo Deus, não importa a cor denominacional da religião. Sabe, amados, quem somos nós como cidadãos dos céus? O Senhor, pela boca do seu apóstolo, ele diz: ei, você está salvo? Ótimo! Mas então, cinja o teu entendimento, vista o teu entendimento de sobriedade e espera inteiramente na graça que está sendo trazida para você na revelação de Jesus Cristo. Ele está trazendo, é a salvação, a concretização, a realização, o gozo dela, que você ainda não tem, porque você está no mundo. E como filho da obediência, não se amolde às paixões que vocês tinham anteriormente, quando vocês eram ignorantes a respeito da verdade. Por que pessoas assim como essa que eu citei se vão em caminhos tortuosos pela vida, se mantendo dentro de uma expressão de religiosidade? Porque abandona o Senhor da igreja e abandona a palavra de Deus para ficar com as teologias humanas, de interpretações espúrias que satisfazem inclinações carnais. Porque você quer ser um cara cult, bem transado, ou com bom trânsito em meio à sociedade e tudo mais, é só começar a não incomodar ninguém. Você não fala nada contra ninguém. Você quer falar uma coisa contra alguém? Fala contra a homofobia, fala contra a diferença entre homens e mulheres, fala contra ideologias sociopolíticas de consumismo e
escravidão do pensamento intelectual. Sabe essas coisas que tem uns termos assim rebuscados? Mas não quer ser cult? Fala sobre pecado. Fala sobre pecado. Aí você vai ser homofóbico, você vai ser misógino, você vai ser um monte de coisas, e você vai começar inclusive a ser execrado por aqueles que dizem que os cristãos que têm compromisso com a palavra de Deus, os princípios e valores do Senhor, realizam, fazem, que é execrar os outros. A palavra do Senhor é: como filhos da obediência, não se amoldem às paixões que vocês tinham antes, quando vocês não conheciam a palavra, quando vocês não sabiam da verdade. Pelo contrário, sendo santo, o que é santo? Separado e exclusivo, aquele que vos chamou. Tornai-vos separados, exclusivos também vocês, em todo o seu procedimento, porque está escrito: sejam separados e exclusivos, porque eu sou separado e exclusivo. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que diz que ama Deus, se você não está vivendo ou buscando viver uma vida separada e exclusiva para Deus, se você está vivendo amoldado às tradições sociais que foram construídas e que perverteram a verdade, até mesmo dentro das igrejas, se você se satisfaz em viver numa religiosidade de um eu vou ao culto e vou para casa, que fé é essa? E que salvação é essa que você diz ter? E se você não tem, você não fica aterrorizado e perde o sono por saber que a qualquer hora você pode partir dessa vida para se encontrar com Deus e talvez ouvir dele: apartai de mim, maldito, porque enquanto você morava lá na terra, eu nunca te conheci como verdadeiramente filho de Deus? Um dos mais eficientes agentes de Satanás é o espírito de religiosidade. Tem enganado muitos, levando a crerem que podem ter tranquilidade e gozarem a vida sem esse negócio de compromisso religioso, porque tudo isso é bobagem. Tudo isso é construção da religião institucional. Esse espírito diz que você pode ser dizimista e ofertante, frequentar uns cultos sem se envolver com a igreja, porque isso é o que não incomoda ele. Porém, isso é engano. O que importa, amados, é o que Deus diz na sua palavra, a Bíblia Sagrada, e nela nós encontramos o Senhor Jesus instituindo a igreja, dizendo: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Igreja não é uma expressão criada por uns grupos religiosos, ou um grupo religioso, ou por um líder religioso. Igreja é uma expressão usada por Jesus, que quer dizer reunião de pessoas chamadas para fora de seus lares, para um lugar público, para uma assembleia. E no contexto do que Jesus está falando é aqueles que saíram das suas casas, dos seus lugares, para se reunirem e darem culto a Deus. Mas mais ainda, profundamente, igreja é a reunião daqueles que foram chamados para fora de uma vida de pecado, quando viviam no mundo perdido, sob os princípios do mundo perdido, para viverem uma nova vida em Cristo Jesus, se reunindo como corpo de Cristo para celebrar, cultuar, adorar e servir ao Salvador. Aquele que diz ser cristão, mas não investe na sua vida eterna, se faz mentiroso e engana a si mesmo. Eu te pergunto: um homem e uma mulher devem passar a ser infiéis um ao outro somente depois de casados? Ou a partir do momento que se comprometeram a ser namorados? Porque tem gente hoje que namora sem compromisso. Não é namoro, a gente só ficou. Olha onde nós chegamos como sociedade, olha onde nós chegamos como cristãos, porque tem um monte de cristão fazendo isso. Isso hoje não é particularidade apenas de cristãos adolescentes e jovens, não, de cristãos.
Tem muito cristão aí que já passou dos 30, muito cristão aí que já passou dos 40, que não só fiquei, não, eu estou ficando. Isto é diabólico. Porque aquele que aceita ficar, está aceitando o que para si? Meu amado, desculpe aqui a ilustração que pode parecer chula, mas eu quero chocar mesmo. Você usaria um papel higiênico usado? Acredito que não. Mas é nesse contexto que a gente está se tornando, já se tornou como sociedade. Mas quem é que aceitaria passar a ser fiel? Você quer casar comigo? Quero. Então, tá bom. Mas só vou ser fiel depois que casar, hein? Você aceitaria isso? Você se casaria com uma pessoa que somente se guardará não tendo relações com outros depois que casar com você? Até a gente casar, eu quero experimentar outros, hein? Eu quero ser livre. Eu só vou guardar a fidelidade, só vou ser seu, só vou ser sua, definitivamente depois de casar. Só prometo isso depois de casar. Você casaria com uma pessoa assim? Da mesma maneira, porque Deus deveria deixar entrar no céu quem diz que é salvo, mas não é fiel, não vive uma vida pela honra por fé no Senhor. Você pode ser amigo do Evangelho, mas Deus não tem amigos. A Bíblia diz que Deus tem filhos. A Bíblia diz que Deus é amigo daqueles que são seus filhos. Porque aqueles que não são, a Bíblia diz que estão sob a ira de Deus. E nisso se manifesta a ira de Deus, que o pecador que não se arrepende está condenado para morrer e passar a eternidade separado de Deus. Mas o próprio Senhor alertou que aqueles que dizem que são filhos de Deus, mas não vivem como filhos de Deus, não receberão o bem-vindo do Senhor quando partirem dessa existência. A fé, ela precisa ser provada. Porque quando Jesus disse que aquele que não me reconhecer perante os homens, aquele que não der testemunho de mim perante os demais, também eu não o reconhecerei perante meu Pai que está nos céus. Pensa sobre isso. Você tem certeza da tua salvação? Porque a gente não está aqui para falar de futebol. Nós não estamos aqui num encontro de negócios. Nós não estamos aqui para uma palestra de autoajuda. Nós estamos aqui porque cremos que existe um único e verdadeiro Deus, doador da vida, aquele que criou o ser humano para ter um relacionamento com Ele que desse prazer ao seu coração. Mas por causa do pecado desse ser humano, sob a tentação de Satanás, o ser humano contraiu a maldição da morte e foi separado eternamente de Deus. Mas Deus amou esse ser humano de tal maneira que, mesmo sem merecer, que fez o seu Filho unigênito vir a esse mundo, e aqui pagou o preço com a sua própria vida e sofrimento, para que todo aquele que nele crê não pereça, morrendo a segunda morte, que é a separação eterna de Deus, mas tem a vida eterna. A salvação custou o sacrifício de Jesus Cristo. Quantos são os cristãos, ou aqueles se dizendo cristãos, que banalizam esse sacrifício, acreditando que podem viver sob a ótica de teologias
que contrariam a santidade de Deus. Teologias que fazem a igreja se tornar cult, politicamente correta, porque o discurso a respeito do pecado, da morte e da morte eterna não cabem num tempo em que nós precisamos construir a fraternidade universal e tantas outras expressões que são usadas, que são bonitas, são elevadas, porém despojadas, desprovidas da verdade eterna do Senhor. Você tem certeza da tua salvação e da vida eterna? Você é salvo, salva por Jesus Cristo? Você fez uma aliança de receber Jesus como seu único, eterno, suficiente Salvador? E você tem dado provas disso através de uma vida de fidelidade ao Senhor? Você é apenas alguém que é amigo do Evangelho e que visita a igreja do Senhor, ou você já se tornou parte integrante do corpo de Cristo chamado igreja? Para somar com ela, com os teus talentos, com os dons espirituais de que você será capacitado pelo Espírito Santo, para cumprir a missão que Jesus deixou para todos aqueles que são seus, de buscar e salvar os que estão perdidos. E para buscar e salvar os que estão perdidos, é preciso dar provas da sua fé. É preciso um investimento de fé. E é por esse investimento que a gente sai de casa e vem para a igreja para cultuar a Deus. É esse investimento de sair da minha casa, bater na casa do meu vizinho para falar de Jesus. É o investimento de consagrar a minha vida, os meus recursos para servir aos propósitos do Senhor. É o investimento de cingir a minha mente com conhecimento da verdade, lendo e estudando a palavra de Deus, sendo integrante de um grupo pequeno em que nós nos ajudaremos mutuamente, cresceremos com as nossas experiências compartilhadas, com a expressão de amor, cuidado e carinho experienciadas ali, e como corpo de Cristo prosseguir avançando contra as trevas, levando a luz do Senhor para aqueles que estão perdidos. Você está salvo e por isso você está investindo na sua salvação, na sua vida eterna, por atos de fé praticados nessa vida. Se você não tem feito isso e quer começar hoje, quando terminar esse culto, não vai logo embora não, vem aqui e diga: eu quero começar hoje. Eu quero começar hoje a investir na minha salvação. Eu começo hoje, eu preciso começar hoje. O que eu preciso fazer, pastor? Nós vamos ajudar você. Nós vamos te orientar à luz da palavra de Deus. Você vai ver lá na palavra de Deus, não no eu acho de um homem de Deus, mas naquilo que Deus diz, que Ele espera que você e eu façamos, para que fazendo possamos dar prazer ao coração dele. Não para vivermos uma vida de religiosidade, mas para vivermos uma vida de verdadeiros filhos de Deus.